Fala você, torcedor tricolor, que me acompanha de todo o Brasil, tudo bem? Sou Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Antes de tudo, meu amigo, peço sua curtida, deixa a curtida, é grátis, ajude o canal, faça a inscrição se você não for inscrito, ative os sininhos para receber as nossas notificações e ajude a pelada do comentário esportivo compartilhando os nossos conteúdos, tá certo? Então, minha gente, vamos lá, na mesma pegada de ontem aqui das críticas, tá? Eu seguro bastante a crítica, apesar da gente não ser jornalista, nem influencer, nem coisa alguma, somos apenas aqui torcedores conversando, eu gosto de segurar a crítica porque, apesar do meu canal ser pequeno e não ter muita importância, porque assim, um dirigente, um jogador, um treinador, ele vai ter sempre menos, tá, espaço que um jornalista ou um influencer. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo, Vanderlei Luxemburgo. Se um jornalista fica ali num programa de audiência, né, com alguma audiência, o cara tem alguma penetração, né, do público que acompanha futebol. Se esse cara descasca todo dia numa campanha, é desproporcional, tá? É desproporcional porque dificilmente o Lucha vai ter possibilidades de concorrer com esse cara no discurso e se defender das críticas, etc. Ou até admitir algumas, olha, isso você está correto, realmente, tal, não sei o quê, bababá, bababá. É só um exemplo, tá? Então, por isso, eu acho que é sempre bom a gente colocar a crítica mais ou menos de uma forma balanceada, tá? Esse é o meu ponto de vista. Então, eu só acompanho, eu sou um consumidor de jornalismo, eu só acompanho o jornalismo que é feito dessa maneira, tá? Porque senão vira campanha, tá certo? E quem gosta de campanha, que vá assistir campanha, né? TV a cabo aí, há um tempo atrás era, todo mundo tá ultrapassado, todos tá ultrapassado, acabou o futebol brasileiro, fecha tudo, acaba com tudo, fecha lá, negócio de treinador jovem, aí beleza. Aí pegaram, queimaram os medalhões, como se eles não tivessem mais nada para oferecer e não entendessem nada de futebol. Tá certo? Queimaram os medalhões, como se eles não entendessem nada de futebol, etc. E precipitaram ali a promoção de jovens com potencial e jogaram sobre os jovens treinadores uma pressão absurda. Cadê o Jair Ventura? Começou bem e, de repente, cadê o Marcelo Oliveira? Que é um cara que ainda tem alguma coisa para mostrar, claro que tem, né? Que é o treinador mais experiente e o Jair Ventura é mais novo. Então, o jornalismo que eu não gosto, principalmente o da TV a cabo, ele conseguiu uma campanha, assim, sem eira nem beira, né? Assim, não promover o debate, mas simplesmente o lixamento de certos profissionais. E prejudicou os mais experientes e também os jovens. Prejudicou todo mundo. Qual foi a saída? Quando dá merda, ninguém para falar assim, boa tarde, eu estava falando merda. As pessoas ignoram, assim, que elas fizeram uma campanha, tá? E aparecem, esquecem de tudo isso, como se a gente tivesse esquecido também, e elas aparecem assim, tipo... Na verdade, bom mesmo é treinador estrangeiro. Vamos treinador estrangeiro, e criam falsas polarizações. Treinador estrangeiro, a moda do treinador estrangeiro. Ignorando todo um passado de fracasso de treinadores estrangeiros até consagrados, como o caso do Passarella, aqui no Brasil, tá? E de repente acaba a moda do treinador estrangeiro.
Certo? Deixa eu pegar um café. Então, assim, isso não é jornalismo. Eu estou me referindo à grande mídia, tá? Isso é campanha. Quem gosta, que vá atrás. A gente é livre para consumir aí. Informação também é consumo, certo? Eu não gosto disso. Então, portanto, o que eu vou fazer aqui agora? Eu seguro muito as minhas críticas ao Roger, ainda que eu não seja jornalista, ainda que eu não tenha audiência de uma TV, ainda que eu não tenha audiência de um influencer, mas mesmo assim, mesmo sendo aqui humilde e pequenininho, tá? E sem importância, eu gosto de fazer as minhas críticas de uma forma ponderada. Vamos lá. Roger, toda essa introdução para falar do Roger, certo? Ele deu a entrevista dizendo que o problema do Fluminense, né, é mais técnico do que tático. Beleza. A posição treinador. Isso contraria muito a percepção que nós, torcedores, temos e também os analistas, tá? Principalmente da mídia do chamado mercado segmentado. Muita gente, tá, que entende de futebol, olha o time do Fluminense e vê certas inconsistências no que chamam hoje de padrão de jogo, que é aquela azeitada básica. O entrosamento. O time não tem entrosamento, não tem uma jogada, etc. Temos poucas virtudes, que é a virtude que nós já tínhamos desde o Odair, né? Que é uma bola parada, um sistema defensivo um pouco mais consistente, etc. Ou seja, mérito do Roger manter essas virtudes, mérito, ponto. Ou seja, não se trata aqui de um linchamento do Roger, tá? Tá ultrapassado, joga fora, manda embora, não sei o quê, fora, não, tá? Ele tem suas virtudes, ele conseguiu manter uma coisa que já existia. Mas o que se esperava dele? Uma evolução do Fluminense em diversos aspectos. E isso também não tem nada a ver com o papinho de UOL Esportes, ex-TV a cabo, dessas falsas dicotomias. Jogo reativo. Jogo, não sei o quê. Se você joga mais curto, né, no contragolpe, mais no ferrolho, na retranca, ou se você vai para cima. É, tem nada a ver também isso daí. O problema é o seguinte, vai fazer um jogo mais recuado, beleza, não tem problema. A Itália foi campeã do mundo assim, né? Jogando curto e tal, time de mais marcação, mais pegada, etc e tal. E a própria história do Fluminense, nós já tivemos. Zezé Moreira, um dos maiores times da história do Fluminense, era também acusado de ser defensivista, né? Porque ele recuava ali, na época, o ponto esquerdo, o fio de esperança, Tele Santana, né, para fechar o meio, quase que para fazer um quarto homem, né? Na volta ali, fazendo a volta, sem a bola, e isso era ser defensivista. E o Zezé Moreira foi um homem muito criticado, né? E tem uma importância extraordinária para o futebol brasileiro, inclusive em termos de inovação tática. Já o Fluminense da máquina tricolor, eu sempre converso com os torcedores mais experientes para aprender sobre futebol. Vi muito Canal 100 na infância, nos anos 90, na extinta TV Manchete. A máquina tricolor tratorava e jogava bonito. Quem me dera ver o Fluminense tratorando, jogando bonito. Futebol brasileiro, que a gente gosta mais. Mas não há problema algum em ser defensivo. Portanto, não estamos aqui caindo em falsos dilemas. O problema é, de fato, né, independente da gente ser mais defensivo ou ofensivo, o problema é de fato técnico ou o problema é tático. Um time que não conseguiu ainda encontrar um padrão tático, um jeito de jogar, uma forma de jogo. Não conseguiu azeitar, entrosar. Um time que tem jogadas, pontos fortes, mais variados, etc. Né? Como se diz hoje em dia, variação de jogo, né?
soluções, né, dentro do próprio jogo. Às vezes o time sem substituição, como sempre foi no futebol. Você tem ali os jogadores em campo, dependendo se você tem uma dificuldade, você muda a posição de 3 jogadores dentro do campo, a função de 2, 3 jogadores dentro do campo, você muda o jogo, né? Você tem um jogador caindo de um lado, você inverte, troca ali e tal, sem mexer, sem pôr a mão no banco, sem alterar a súmula. Um treinador, na leitura que ele tem das circunstâncias, do jogo, do momento, ele é capaz de mudar o jogo. Simplesmente o quê? Alterando o time com as peças que ele tem em campo, sem precisar do banco, inclusive. Isso é um treinador. O Roger está dizendo pra gente o seguinte: estamos bem taticamente, tá? Estamos bem taticamente. Dominamos o último jogo. Dominamos. Tivemos o controle do jogo. Não, vou usar a expressão dele para ser justo. Tivemos o controle do jogo. Tá? Gente, isso contraria a maioria das pessoas que viram o jogo. Nós, torcedores, e também os analistas profissionais. E o Fluminense está bem do ponto de vista tático e o problema é técnico. Nós tivemos uma queda técnica, vou fazer a ressalva. Calma. Ele não chamou o time de pereba. Ele disse: nós tivemos uma queda técnica em função de um calendário que é desgastante, etc, etc, etc. Ora bolas. E há quanto tempo nós aqui no Laranjeiras Rádio não perguntamos, por exemplo, sobre a possibilidade de poupar, usar mais o elenco, justamente por causa da insanidade desse calendário, que eu já critico mesmo antes do quê? Da pandemia. Nosso calendário, a forma como o nosso futebol se organiza de maneira burra. Agora eu pergunto para você, torcedor tricolor. Será que é isso mesmo? O Fluminense teve apenas uma queda técnica em função do desgaste da temporada? Sinceramente, eu torço para que sim. Para que o Roger esteja certo e todos nós enganados. Primeiro, ele é o treinador. Ele é que tem que ter a razão e não a gente. Então, tomara que a realidade, que os próximos jogos deem razão ao Roger e não a nós, certo? Por quê? Porque na cabeça do Roger, o time está bem treinado. Está bem taticamente, inclusive. E a queda técnica, veja, ele não chamou os jogadores de pereba. A queda técnica ocorreu em função do desgaste físico. Tomara que ele esteja certo. Aliás, ele é o treinador, né? É melhor que ele entenda de futebol do que a gente, né? Bom, sou o Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Fico por aqui.